eu vou pôr esta pilha de livros do Kardec, da Revista Espírita, na cara dos espíritas que não leem a Revista Espírita. Você mesmo, você que você não lê. Abertura! Oi, meu amigo espírita, minha amiga espírita, tudo bem com você? Estamos começando o terceiro vídeo da série Luzes de Kardec e já começamos com esta maravilhosa coleção da Revista Espírita escrita por Allan Kardec, 12 volumes. Se você contar aí são 13, porque também tem o índice geral nesta edição magnífica, edição da FEB, Federação Espírita Brasileira. E eu já estou começando essa série com esta coleção aqui, para você ficar bem constrangido que você não leu sequer um volume inteiro desta obra. Há quantos anos que você é espírita? Trabalhador, dedicado, ou nem tão dedicado assim, ou muito dedicado, mas não leu, você não conhece algo com quem você trabalha, não é? Com que você pretende ajudar o próximo e a si mesmo, com que você pretende entender as leis universais que independem da religião, porque são leis da natureza universais, né? E você não estuda esta obra fantástica e indispensável para os espíritas e até para os não espíritas, naquele que é sinceramente pesquisador da verdade, né? Em seu caminho evolutivo. Então nós já estamos abrindo com esta coleção aqui, que já falamos outras vezes, mas parece que não adianta, porque você continua não estudando, porque você tem preguiça, né? Então para de desculpa e se dedique a estudar esta coleção. Tá? Era só isso, então agora a gente pode começar. Em todos os vídeos desta série nós vamos ler 3 trechos, vamos prestar atenção em 3 trechos de 3 obras diferentes de Kardec. Trechos curtos que estimulam o nosso entendimento e a nossa percepção das realidades espirituais. Vamos começar hoje justamente pela Revista Espírita. Você está vendo aí o texto publicado dentro do site do Projeto Saber e Mudar, onde você encontra farto material de Allan Kardec e outros autores importantes. Este trecho publicado na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 4, 1861, número 12, dezembro de 1861. Este trecho, claro, está dentro de um contexto que deve ser estudado na íntegra, mas que já nos serve para a reflexão, pontos importantes. Sem dúvida encontrarão oposição, serão alvo das zombarias e dos sarcasmos dos incrédulos, da própria malevolência das pessoas interessadas em combater a doutrina espírita. Mas onde estaria o mérito se não houvesse nenhum obstáculo a vencer? Aos que fossem detidos pelo medo pueril do que os outros pensariam deles, nada temos a dizer, nenhum conselho a dar, mas aos que têm a coragem da sua opinião, que estão acima das mesquinhas considerações mundanas, diremos que o que tem a fazer se limita a falar abertamente do espiritismo sem afetação, como de uma coisa muito simples e natural, sem a pregar e, sobretudo, sem buscar nem forçar convicções, nem fazer prosélitos a qualquer preço. O espiritismo não deve ser imposto, vence a ele porque dele se necessita e porque dá o que não dão as outras filosofias. Convém mesmo não entrar em nenhuma explicação com obstinados. Seria dar-lhes muita importância e levá-los a pensar que dependemos deles. Os esforços feitos para os atrair os afastam e por amor próprio obstinam-se na sua oposição. Eis porque é inútil perder tempo com eles. Quando a necessidade se fizer sentir, virão por si mesmos. Enquanto esperamos, é preciso deixá-los tranquilos, satisfeitos no seu ceticismo, que, acreditai, muitas vezes lhes pesa mais do que dão a parecer. Porque, por mais que digam, a ideia do nada após a morte tem algo de mais assustador, de mais doloroso que a própria morte.
Mas ao lado dos gracejadores há pessoas que perguntarão: o que é isto? Apressai-vos então em satisfazê-las, proporcionando-lhes explicações conforme a natureza das disposições que nelas encontrardes. Quando se fala do Espiritismo em geral, é preciso considerar as palavras que se pronunciam como grãos lançados ao léu. Muitos deles caem sobre pedras e nada produzem. Mas se cair um só em terra fértil, deveis julgar-vos feliz. Cultivai-a e ficais certos de que essa planta, frutificando, dará origem a outras tantas. Para alguns adeptos, a dificuldade é responder a certas objeções. A leitura atenta das obras lhes fornecerá os meios. Vejamos a sensatez e o equilíbrio de Allan Kardec no que se refere à divulgação da doutrina espírita, que deve se realizar sem nenhuma imposição, com profundo respeito e também sem perda de tempo com aqueles que não se dispõem à pesquisa da verdade com sinceridade, não é? Visto que é a verdade que não é a verdade que depende de nós, mas nós que precisamos da verdade, chegaremos lá ao longo das reencarnações por um processo íntimo de autoeducação e de disposição sincera nesta pesquisa, não é? Cada um tem o seu tempo, não adianta espernear, porque a verdade é a verdade, não adianta justificar, não adianta fugir, nós somos livres e com o tempo todos chegaremos lá, né? Passo a passo e de acordo com os caminhos que for escolhendo e também com as próprias influências que recebe, que aceita, aquelas que forem positivas e aquelas que tiverem fundamento vão frutificar como as sementes lançadas em terras boas e férteis, e as outras naturalmente se perderão porque não têm raízes, não formam raízes e não têm nenhuma consistência em relação a toda a verdade universal. Vamos ver agora um trecho do Livro dos Espíritos. Esta edição da Petit Editora, existem outras editoras, várias editoras, que publicam a mesma obra. Pergunta de Allan Kardec, resposta dos espíritos superiores. É condenável ao homem procurar o seu bem-estar? O bem-estar é um desejo natural, os abusos são condenáveis porque contrariam a lei de conservação. O bem-estar é condenável se foi adquirido à custa dos outros e se comprometeu o equilíbrio moral e físico do homem. As privações voluntárias que resultam numa expiação igualmente voluntária têm algum mérito aos olhos de Deus? Quanto mais fazeis o bem aos outros, mais mérito tereis. Olha como são diretos os espíritos, não? Como são precisos e diretos. Outra pergunta, referente ao mesmo tema, 720A. Há privações voluntárias que sejam meritórias? Sim, a renúncia aos prazeres inúteis que liberta o homem da matéria e eleva sua alma. O meritório é resistir à tentação que o conduz aos excessos ou ao prazer das coisas inúteis. É tirar do que lhe é necessário para doar àqueles que não têm o suficiente. Se a privação é apenas fingimento, é uma zombaria. Destruiu assim, num tchum, né, os abusos e as ilusões de muitos religiosos e de muitas religiões, né, que se apegam a fórmulas ou às aparências, né? Fantástico. Temos que ler esse trecho, claro, no contexto de toda a obra, mas já deu para ver aí, né, a profundidade e a precisão com que esses temas e tantos outros são tratados. E para encerrar, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Preste atenção. Destinação da terra, causas das misérias humanas. Muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o imitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais íntimos e sórdidos. Num hospital ninguém vê senão doentes e estropiados.
Numa penitenciária, vêem-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á por que as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está a humanidade inteira, e do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Por aí nós vemos que diversas filosofias ao longo da história da humanidade se equivocaram profundamente na tomada, na análise destas questões todas do sofrimento humano, da dor humana, não é? Porque colocam como ponto de referência apenas o que se enxergam imediatamente diante dos seus olhos, não é? Então vemos que não contempla o antes, o depois, o acima e o além, não é? Não em termos religiosos simplistas e ilusórios, porque tem religiões também que têm interpretações completamente equivocadas, como algumas filosofias materialistas, não é? Mas do ponto de vista real, do entendimento profundo que se interliga em diversos assuntos a partir do conhecimento da evolução através da reencarnação, que explica e resolve todas essas questões, não é? Que a humanidade perseguiu durante séculos e milênios. Por isso que é tão importante o estudo profundo da doutrina espírita e das obras de Allan Kardec, o estudo profundo, não superficial, né? Porque ele vai necessariamente decair, né, em conclusões equivocadas, porque não liga uma coisa na outra, né? Não dá solidez no entendimento. A solidez já está na obra de Kardec, mas aquele que se predispõe a entender precisa ter solidez no seu próprio pensamento e na sua investigação da verdade, estudando sem descanso, estudando com disciplina e com continuidade, que é o que de fato vai nos trazer a convicção profunda baseada em fatos e não em suposições. Obrigado, amigos, pela presença de vocês, e na próxima semana estaremos de volta com mais um vídeo da série Luzes de Kardec. Um beijo e até lá.